Vamos falar agora sobre pecado no Talmud. Temos muitas passagens, mas apenas mencionando algumas. Começando pelo Tratado Brachot 4a, onde dizem os nossos sábios: Kol hamezakeh tarabim en chet ba'al yado. Se uma pessoa quer ter uma ajuda celestial, quer ter um certo tipo de prevenção, imunidade ao pecado, no final das contas, toda pessoa tem livre-arbítrio. Se a pessoa escolhe pecar, então nem dos céus vão impedi-lo. Mas se a pessoa quer se proteger, há uma receita aqui dos nossos sábios no Talmud: todo aquele que beneficia o público, todo aquele que faz com que as pessoas acumulem méritos, ou seja, ele é meritório e mais do que isso, ele também traz méritos zechuyot para o público, beneficiando várias pessoas. Então, ele tem uma ajuda celestial para não pecar. Inclusive, até se diz que não combinaria, imagine, depois de 120 anos, todas as pessoas que talvez acumularam mitzvot, boas ações, por causa desse indivíduo, essas pessoas estão, por assim dizer, por assim chamar, no paraíso, e ele está no endereço oposto. Então, por isso se fala, maneira de dizer que não combinaria, já que essa pessoa está ajudando e beneficiando, fazendo com que todas as outras façam o bem também, ajudam lá de cima que ele permaneça no caminho do bem. E vice-versa, vechol hamachti et harabim. Todo aquele que leva o público a pecar, ou seja, não apenas que ele peca, mas mais do que isso, ele é causador de um pecado coletivo, ele faz com que várias ou muitas pessoas pequem. Então, isso é altamente comprometedor, a ponto dos sábios dizerem: Ein maspikin beyado lasot tshuva. Não se dá ajuda para ele, não se possibilita que ele faça tshuva, que ele se arrependa, que ele se penitencie, retificando os seus atos. Já que ele causou, não apenas que ele pecou, mas ele causou pecados coletivos de muita gente, e acabam não permitindo, não ajudando que ele faça tshuva, não apoiando o seu arrependimento e o seu retorno. Apesar que os nossos livros dizem que a expressão, a linguagem, assim comenta o Rav Shneur Zalman, no Tanya, a linguagem dos sábios aqui é precisa no Talmud. Não ajudam-no a fazer tshuva, não dão apoio para que ele faça tshuva, mas se a pessoa forçar a barra, mesmo que ele cometeu pecados gravíssimos e até causou pecados dos outros, se ele insistir e persistir, não há nada que se oponha a tshuva, ao arrependimento e retorno. No Tratado Sanhedrin 44a, encontramos uma colocação dos sábios, baseada num versículo em Josué, que após um pecado cometido pelo povo de Israel, Deus se revela e diz: Chatá Israel. Israel pecou. É sabido que o povo judeu tem alguns nomes, às vezes é chamado de Keilat Yaakov, a comunidade de Jacó, Yeshurun é um nome mais poético, etc. E o nome Israel é um nome que faz alusão a um nível elevado. Inclusive, nos livros místicos se diz que as letras que compõem o nome Israel, numa outra combinação, formam as palavras Li Rosh, a minha cabeça, para a minha cabeça. Ou seja, indica um nível superior de cabeça, etc. Então, aqui a questão que se fala, a questão que se propõe é: se aqui o povo judeu se encontra em um momento de pecado, por que o versículo utiliza, por que Deus se refere ao povo de Israel, chamando ao povo judeu, chamando de Israel? Chatá Israel, pecou Israel. Então, daqui se aprende uma coisa muito importante: Amar Rabi Abba Zavda, Afal pi shechatá Israel hu. Mesmo que ele pecou, ele é de Israel, ele continua sendo Israel. Amar Rabi Abba, e Rabi Abba reforçava isso dizendo: Zeu sheomrim abriot, isso é o que costumam dizer as pessoas, as criaturas: Adas sheomed ben kotzim, Adas shemo ve Adas korim lo. Uma flor que se encontra entre espinhos,
por mais que ela está rodeada de espinhos, cercada de espinhos, mas ela continua sendo uma flor, talvez até meio inacessível, etc. Talvez os espinhos estejam cobrindo a flor, mas a flor está lá e continua sendo uma flor. Isso é algo muito importante que nos transmite a ideia que em qualquer situação espiritual, mesmo nos níveis mais baixos que uma pessoa possa ter chegado, Israel, se tratando de Israel, ele nos diz, mesmo quando pecou, ele não fala se é um pecado leve, um pecado grave, pecou, mas ele continua sendo Israel. Ele tem todo o seu potencial elevado espiritual dentro de si e se espera que ele o resgate, esse potencial espiritual se regenere e volte ao nível elevado espiritual que se espera dele.